Hoje eu vou fazer o unboxing, review, testes e comparativos desse air cooler aqui. Esse é o Gandias Boreas E1 410 Mono. Esse air cooler já está no mercado há alguns anos, por isso vemos que ele não é um lançamento. Porém, as suas especificações são muito atuais e eu vou mostrar elas para você, começando pelo seu tamanho. São 154,5 mm de altura por 120 mm de largura. Preste atenção nesse tamanho, pois talvez ele não caiba no seu gabinete. Sua velocidade da fan gira de 800 até 2000 RPM. Para quem entende do assunto, sabe que 2000 RPM é uma rotação bem alta, que vai gerar um bom fluxo de ar. Passando para a próxima especificação, o seu fluxo de ar é de 70,2 CFM. Bom, 70 CFM é um número bem alto, então ele consegue gerar uma grande quantidade de fluxo de ar, fazendo muito bem o seu papel de expulsar o calor do dissipador. E também a pressão do ar. Ele tem a pressão do ar de 2,7. A pressão do ar basicamente é a capacidade de empurrar o ar através de obstáculos, seja a grade do gabinete, seja o seu dissipador de calor. Então ele também possui um bom nível de pressão do ar. O seu ruído vai de 10 até 31 decibéis, o que de modo nenhum incomoda. O seu conector é o PWM de 4 pinos e nós sabemos que podemos fazer uma configuração na BIOS para fazer uma curva de fan da maneira que nós quisermos. Ele tem uma ampla compatibilidade, tanto das placas Intel quanto AMD. Por fim, possui 4 heat pipes, fazendo uma boa dissipação de calor. Eu comprei esse air cooler pelo valor de R$ 96 pelo site da Amazon. E os preços praticados têm sido esse, por volta de R$ 100. Às vezes você acha por um pouco menos, às vezes por um pouco mais. Lembrando, essa versão é o E1 410 Mono. Existem outras versões que têm RGB e essas versões são um pouco mais caras. Por isso, se você quiser a versão mais barata, que você vá na versão E1 410 Mono, que é essa que vocês estão vendo, que não possui RGB. Essa faixa de preço de R$ 100 torna esse air cooler muito atrativo e nos mostra que talvez esse seja um equipamento de alto custo-benefício. Se você se interessar por esse produto, seja a versão mono, seja as versões com RGB, eu vou deixar os links na descrição. Dê uma olhada. Então vamos lá para o unboxing. Pessoal, essa aqui é a caixa do Boreas E1 410 e aqui podemos ver uma rápida explicação de como fazer a montagem. Aqui na parte de trás nós temos as especificações dele, os idiomas, temos o manual em QR Code e as suas medidas. Abrindo agora a caixa, temos aqui o air cooler e todos os parafusos, todas as presilhas. Primeiro observamos o air cooler propriamente dito, tá? Ele veio sem nenhum defeito, sem nenhuma aleta torta, está aqui com os seus 4 heat pipes, a fan em perfeito funcionamento e o seu cabo PWM de 4 pinos. Agora, os componentes que vêm junto com ele dentro da caixa, nós temos todo o material para poder fazer a sua montagem e a sua instalação. Temos aqui o suporte para placas AMD, o suporte para o socket Intel LGA 2011 e 2066, temos o suporte tanto para placas AMD quanto para placas Intel e o outro suporte para socket Intel. Temos os parafusos de fixação dos suportes, temos a pasta térmica, presilhas tanto de Intel quanto AMD e as presilhas para fixar o suporte principal no air cooler. Aqui temos as arruelas principais e são todos esses os componentes que vêm na caixa. Bom, para fazer a instalação é muito fácil. Você coloca essa presilha por cima, presta atenção se é a M3 ou a M4, tá escrito ali, não sei se vocês vão conseguir enxergar. E vai fazer a fixação por cima com essa presilha preta. Coloca essa presilha no AM4, no caso a minha placa é AM4, e coloca essa outra presilha preta para fixar. E repete o processo nos 4 cantos desse suporte. Pronto, agora coloca sobre uma mesa e vai encaixar a placa-mãe em cima desse suporte. Vai colocar em cada uma das presilhas essa borracha. E o próximo passo é espalhar a pasta térmica no processador, que no caso você já fez a limpeza, já retirou a pasta térmica antiga. A maneira que eu gosto de instalar é utilizando a espátula, espalhando por todo o processador, dessa maneira. Agora nós tiramos a fan do nosso air cooler e vamos fazer a instalação do suporte. Você vai precisar de uma chave Phillips para fazer essa instalação. Como vocês podem ver aí, é bem simples. Vai encaixar o parafuso no suporte e vai fazer a instalação. E agora já podemos instalar o air cooler na nossa placa-mãe. Colocando por cima daquelas presilhas, é só vir agora com as arruelas finais e ir apertando em X para que nenhuma desencaixe. E vai apertando até você conseguir pressionar todas. E agora é só colocar a fan e terminar o processo. Vê só como ficou ele em funcionamento.
Pessoal, vamos agora para os testes. O primeiro teste será nosso teste em idle. Então eu vou deixar durante 5 minutos somente com o cronômetro rolando e vocês vão ver a máxima e a mínima de temperatura que esse air cooler conseguiu atingir. Claro, eu vou adiantar o vídeo para você não esperar. Bom, já se passaram aí os 5 minutos, vocês conseguem ver que a máxima atingida pelo processador foi de 46 graus, o que é uma temperatura excelente. Agora vamos começar os testes em jogos. O primeiro jogo é o CS2 e como vocês podem ver, ele manteve o processador a 50 graus sem dificuldades. O próximo game é o Call of Duty Warzone. Nesse jogo ele conseguiu manter 54 graus. Em alguns momentos ele chegou a 55 graus, mas vejam que a média é 54 graus. Uma temperatura ótima para esse jogo, visto que o processador trabalha o tempo todo num alto nível de utilização. Vejam que ele está trabalhando a 80% da sua capacidade. O próximo teste vai ser no Battlefield 5. Nesse jogo a temperatura ficou parecida com Call of Duty Warzone, se mantendo na casa dos 53 graus também, vendo que o processador está a 80% da sua capacidade, o que nos mostra que é um desempenho muito bom. Nosso teste final será o teste de estresse do CPU-Z. Eu vou deixar esse teste rolando durante 10 minutos e eu volto para mostrar o resultado para vocês. Bom, voltando pessoal, está chegando próximo dos 10 minutos e veja, a temperatura máxima que o air cooler conseguiu segurar o processador foi de 62,5 graus, lembrando, no seu estresse máximo. Bom, vou deixar por mais uns segundinhos esse gráfico aqui na tela para que vocês possam ver todos os resultados, comparar e tirar suas próprias conclusões. Podemos ver que nos testes comparativos, o air cooler da Gandias vence o cooler box padrão da AMD e o air cooler baratinho da Ryzen Mode, o Ryzen Mode Z4, em todos os cenários, o que nos mostra que realmente ele pode ser um bom custo-benefício para quem procura um bom air cooler até R$100. Vale a pena comprar esse air cooler? Se você procura algo sem RGB, com um design simples, porém que resfrie bem o seu processador de até 65 watts, sim, esse air cooler é uma boa pedida para você. Já se a estética for algo primordial para o seu setup, existem outras opções que eu também vou deixar os links para você poder dar uma olhada. Pessoal, esse foi o conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou responder a todos. Muito obrigado por assistir, até mais.